I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tenho comigo o Mr. António Barbosa. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite para falar um bocadinho de futebol comigo. Vamos lá então falar um bocadinho das suas ideias e daquilo que foi a sua experiência ao longo destes anos. Para ela é um gosto falar sobre aquilo que nos une e que nos apaixona e estou completamente disponível para focarmos naquilo que é importante para ti. Mister, vou começar a falar naquela que foi a sua primeira experiência. Pergunto-lhe muito concretamente o que é que acha que foi mal do Vila Verdense e o que é que aprendeu com essa experiência. Na última, Sim. como disseste, primeira, Desculpa, quer dizer, o contexto Lanque Vila Verdense é um contexto muito particular. Havia uma forte ligação emocional ao clube. Joguei na formação, treinei os escalões quase todos da formação, coordenei parte da formação até aos infantis. Eu dei o meu salto para o mundo sénior e para a terceira divisão no Vila Verdense na altura, que é no mesmo espaço, tem um naming diferente, e as pessoas que estão no clube são pessoas que me dizem muito do ponto de vista pessoal, são pessoas que quem eu considero amigo. O processo de contratação foi muito na base de reconhecerem que eu conhecia o contexto e conheço perfeitamente as limitações, as forças e as fraquezas, e preparar a equipa para tentarmos manter a equipa nesta divisão, na segunda liga. Obviamente que todo o processo agora é público, mas efetivamente só uma semana antes do jogo da Taça da Liga foi definido um processo que estava a decorrer em tribunal e o clube iria jogar na segunda divisão. Só penso que à terceira jornada, à quarta jornada do campeonato, tivemos acesso às inscrições nos jogadores, ou seja, andamos a trabalhar com jogadores, com bastantes jogadores, mas efetivamente não estavam inscritos. E depois, obviamente, que na primeira paragem da seleção, que nós sabemos que é um momento crónico para os treinadores, foi tomada uma decisão por alguém, que acredito que tenha sido o investidor, em trocar de treinador, que é perfeitamente legítimo. Relativamente às aprendizagens, por experiência própria, acima de tudo, coisas que, mais que aprendizagens, situações que eu sabia que não devia ter cometido, é estarmos ligados muito forte efetivamente ao clube, tolhe a nossa visão, condiciona muito aquilo que são as nossas tomadas de decisão. Procuramos gerir com o coração e não com a razão, ou seja, criar excessivas soluções quando às vezes, infelizmente, não são possíveis. Mas as pessoas, e sempre pelas pessoas, as pessoas que apostaram em mim e a nós, na equipa técnica, eram pessoas com quem tinha uma forte ligação emocional e afetiva, e o que procurava fundamentalmente era criar soluções. Ou seja, face ao contexto de convite, aos lados emocionais e aos lados pessoais, teria que aceitar. Face ao lado esportivo, que é por isso que nós cá estamos a falar, para falar de futebol, nós percebemos que até à sexta jornada fomos a equipa com maior XG, ou seja, produzir maiores situações de finalização, apesar de estarmos em último na altura, classificado. Percebemos que éramos a sexta equipa que concedia menos situações de finalização, percebemos que do ponto de vista desportivo a equipa estava muito próximo de sucesso. E conhecendo a segunda liga, e se olharmos às equipas que mantêm-se, as equipas do bordo inferior, quando jogam com as equipas do bordo superior e o alinhamento competitivo que aconteceu, nós jogamos contra a jornada, até à sexta jornada, jogamos com o Académico de Viseu, jogamos com o Nacional, jogamos com o Santa Clara, jogamos com o ADS, ou seja, jogamos com os candidatos todos de subida. Vemos que é muito normal a equipas que estão no bordo inferior fazerem uma série de 6, 7 jogos sem vencer, como foi o caso. Infelizmente nós perdemos, e perdemos alguns jogos que não queríamos, mas também perdemos alguns jogos em que fomos claramente superiores, ou seja, o jogo e a forma de jogar e aquilo que nos ia levar à salvação estava lá. Foi uma opção da direção, uma opção que trouxe novamente esta questão, e respondendo efetivamente à tua questão, do lado pessoal é perceber que temos que definir aquilo que temos e procurar exigir dentro daquilo que é possível, foi o que fizemos, criar soluções também foi o que fizemos, mas obviamente que em determinados momentos e em determinados contextos, quando as limitações são realmente muitas, como depois foram jornadas públicas e não é uma jeito de ser,
de forma recorrente, somos muito condicionados. Por isso, o alinhamento competitivo, algumas limitações, se calhar, tivemos e também comprometemos seguramente. Do ponto de vista do jogo e do jogar, acho que não. Do ponto de vista das alterações, provavelmente podemos ter feito coisas ligeiramente diferentes. Fundamentalmente é o ciclo, ou seja, se vamos para um contexto onde nos pedem para criar uma salvação, ou temos um pouco mais do que efetivamente tínhamos, ou claramente estamos dependentes da sorte e do azar. O trabalho também tem que ver com isso, mas obviamente que a sorte e o azar condicionam, como uma bola atrás, como estar a ganhar ao minuto 94 e depois empatar ao minuto 95, uma bola ao meio, começar com possibilidade de estar 3-0, com 3 situações de 1-0 do guarda-redes, estamos a perder 1-0, ou empatar o jogo e perdemos aos 94. Cria-se uma história e um contexto, e criou-se da parte de direção uma vontade, fundamentalmente do investidor, em mudar, que é legítimo, e as coisas seguem em frente e segue realmente, e fica realmente uma grande aprendizagem e um grande conhecimento. Acha que esta é uma, vamos chamar de uma má experiência porque não teve sucesso, ok? Não quer dizer que tenha sido má, mas pronto, acha que esta falta de sucesso condiciona a sua reputação condiciona um bocadinho a sua reputação no mundo do futebol? Ou acha que atualmente os presidentes e diretores esportivos conseguem, apesar dessas derrotas que você teve no Lanco Vila Verdense e desse despedimento um bocado precoce, se acha que apesar disso existem diretores esportivos e presidentes capazes de olhar para aquilo que é a qualidade do treinador, independentemente do resultado? Essa pergunta tem muitos pontos, mas o primeiro ponto de vista é o meu. É sempre o mais importante, o nosso autocrítica. E ninguém vai ser mais autocrítico do que nós. Para mim, o insucesso é uma experiência que me vai fazer crescer. Ok? Não é um rótulo. O rótulo fica para quem quiser pôr ou quem o diz. O que eu já aprendi é que ninguém que faz mais do que nós vai julgar o nosso trabalho. Porque sabem as dificuldades que é em ultrapassar barreiras quase inultrapassáveis. Depois, do ponto de vista da estrutura e da evolução de carreira, realmente nos últimos 4 anos eu tive em contextos que são extremamente difíceis. Tivemos que tivemos 2 vezes por entrar, ou seja, a quarta equipa técnica, 7 pontos abaixo da linha d'água, muitas dificuldades que agora são públicas, PERs, vários meses de salários em atraso, falta de inscrição dos jogadores, contexto de grande dificuldade, conseguimos ultrapassar barreiras. E principalmente se percebemos que quando nós não ultrapassamos a barreira, porque não é a primeira situação que acontece, quem vem a seguir também não ultrapassa, não tem essa capacidade, de uma forma ou de outra, ou faz menos pontos do que nós, ou numa fase inicial até faz pontos, mas quando há aqueles jogos que nós também tivemos, os mesmos resultados. O que pode passar, obviamente, para quem estuda a competição e para quem está atento à competição, é realmente uma grande capacidade de trabalho. Óbvio, como tu perguntas e bem, que é a questão da projeção de mercado e projeção de carreira. E é, se nós tivermos, nós treinadores, eu e tu, estamos sistematicamente associados a contextos onde faltam muitos elementos para termos sucesso. E eu acho que estes muitos resumem-se a 3. Organização, estrutura de direção e do clube. Capacidade de dar recursos humanos, económicos, financeiros, estabilidade. Okay? Segundo, qualidade da equipa. Qualidade dos jogadores e dos intervenientes. Técnicas, táticas, volitivas são os mais importantes para nós. Alinhamento de todos os elementos. Perceber o papel que ocupa dentro do grupo. E depois, obviamente, temos o conhecimento que a equipa técnica tem. E para mim, o conhecimento da equipa técnica é servir os jogadores, fazê-los crescer e valorizar. Novamente, não será à toa que provavelmente nos últimos anos com equipas séniores, no total dos orçamentos, não teríamos tido mais do que 5 milhões e meio, 6 milhões. Se demos 4 em retorno com vendas, não conheço muita gente no mercado que tenha feito este conjunto de elementos. Por isso, óbvio que na progressão e da carreira, se calhar não somos vistos como aquela pessoa que está tão evidente por estar associada a projeto de subida, e toda a gente sabe que projetos de subida requerem as tais pilares anteriores, mas do ponto de vista do nosso trabalho, desenvolvimento do trabalho, da qualidade do jogo, da qualidade dos jogadores, desenvolvimento dos jogadores, retorno do clube, valorização de marcas, é claro e patente. Por isso, acredito que em alguns momentos poderá não ser o mais visível, mas no que toca à nossa reflexão pessoal, desenvolvimento pessoal, fazer crescer clubes, ultrapassar barreiras que são muito difíceis. Já agora, Rafael, jogar para não descer é muito mais complexo do que jogar para subir. Por experiência, porque já subi, estou associado também a subidas. A frescura mental que o treinador tem que ter, a dinâmica tem que ser capaz de impor,
a exigência, o rigor, o filtrar em determinados momentos obstáculos e guardar de alguma forma trufos da manga, ou seja, isto neste momento não é relevante, mas ali à frente pode mudar jeito e separar realmente o essencial do aleatório ou do pouco relevante neste momento é muito mais treinado no treinador nestes momentos de insucesso. Por isso, percebendo claramente a tua questão, o que eu percebo da minha evolução e do meu crescimento é que, do ponto de vista de preparação do treinador e de evolução do caminho, estou muito mais preparado do que estava quando estive em contexto que eu sabia que era um excelente treinador de campo, mas não sabia que era um bom treinador. São coisas diferentes para mim. Mister, agora vamos falar como se eu fosse então um diretor desportivo ou um presidente e eu basicamente vou-lhe perguntar então quais são as suas ideias. E como é óbvio, eu sei que isto aqui está muito dependente como você já falou também, da qualidade do plantel, ok? Mas vamos imaginar que eu sou um diretor desportivo com uma equipa da meia da tabela em que dá para, acho eu, para praticar dois tipos de futebols. Pronto, a primeira pergunta que eu lhe pergunto é quais são os princípios base da sua primeira fase de construção? Antes de ir aí, se calhar dava 2 passos ao lado. Depois eu iria à fase de construção. Que é, vamos montar um plantel idílico. Dificilmente acontece, mas ok, vamos assegurar que conseguimos ser isto. No meu ponto de partida é sempre determinante um aspecto que eu faço neste momento que não estou a trabalhar. Eu observo ao vivo pelo menos 4 jogos, em 4 níveis diferentes. Sou 23 para perceber quem são os jogadores que podem progredir. Liga 3 fase subida. Segunda Liga, todos os jogos. Primeira Liga, alguns jogos. Desde os melhores, obviamente, aqueles que estão a lutar para não descer, nível Europa. Vou variando o nível ao longo da semana. Porquê desta preparação? Para haver conhecimento dos jogadores, para haver conhecimento da tendência evolutiva do jogo, para haver um forte conhecimento sobre aquilo que pode ser o que o mercado está a pedir neste momento. Primeiro ponto, ou seja, preparação neste momento. Para além disso, reuniões com a equipa técnica, obviamente, preparação de planos de intervenção e também preparação de ações associadas com o modelo de jogo. Muitas vezes, em contexto de treino e jogo, nós não temos tempo de o fazer. Estamos sistematicamente a alterar coisas e quando damos para ela, passamos uma data de pontinhos à frente. Eu já vou direto à questão. Se eu estou a fazer um elemento preparatório, para mim é muito importante. Claro. Quando nós conseguimos identificar isto, quando nós falamos em ideia de jogo, a ideia de jogo são os conjuntos de ferramentas que os treinadores têm. Que tu, Rafael, tens ou que o António tem. Então, o que eu procuro também neste momento é crescer nas minhas ideias de jogo. As ideias de jogo são assentes num sistema de jogo, jogar com 5, com 3, com 4, mas as ideias devem servir os jogadores que temos. Então, estamos a falar de um modelo de jogo. Então, neste caso, para mim, um bom treinador é aquele que, independentemente dos jogadores que tem, consegue criar um modelo de jogo que sirva aos seus jogadores. E como é que os sirva? Valoriza e potencia. Valorizando aquilo que eles são realmente fortes e aquilo que eles são menos fortes. Daqui para a frente, na resposta desta questão, depois, se quiseres, falaremos da observação e de enquadramento com uma equipa. Certo? Relativamente à contradição, é aquilo que me disseste. Supondo que tenho um conjunto de jogadores que têm, ponto 1, grande qualidade técnica na saída, ou seja, passe curto, passe longo, condução de bola, que é determinante para criarmos espaço, e drible, se necessário. Temos um conjunto de jogadores que conseguem construir em diferentes estruturas, independentemente do sistema. Queremos sair a 3 com o lateral baixo, temos uma seleção no momento, lateral baixo. Ou queremos sair a 3 com o médio defensivo para encaixar no meio. Ou queremos sair a 3 com um dos médios interiores a cair no corredor. Ou, por exemplo, também na seleção, o nosso ala, no momento de construção, pode baixar para sair a 3, como fez o Bernardo, por exemplo, no último jogo. Dependendo daquilo que nós queremos, preferencialmente gosto de um jogo apoiado, sai a jogar curto, sair a jogar curto com a intenção clara de atrair a pressão, ou seja, quando o nosso adversário nos questionar quais são os passos que nós queremos entrar, mas também com a intenção clara de sabermos, na eventualidade de não atrair a pressão, quais são as zonas do campo onde nós criamos superioridade numérica. Ou seja, minuto 40, estamos a ganhar por 1-0, estamos empatados e neste momento interessa-nos ir para o intervalo, segurando o jogo. Temos uma situação de superioridade numérica clara na etapa de construção, porque o adversário pressiona-nos, título de exemplo, pressiona-nos com os alas a vir de fora para dentro, ok? Temos 2 centrais, se a bola for jogada a guarda-redes, o outro central está livre. E a minha equipa saber claramente, na primeira etapa, na etapa de construção, quais são as zonas de superioridade, quais são as zonas de atração de pressão, quais são os movimentos que atraem a pressão. Por isso, a ideia da construção, para mim, será sempre associada a isto. Como é que eu atraio, como é que eu crio, para depois chegar às zonas que pretendo. E como é que eu pretendo lá chegar? De acordo com as ideias que temos
os jogadores que temos, o sistema que temos, o momento que estamos a viver no jogo e na competição. Claro. Eh, Olhando então um bocadinho mais à frente, esta é uma das perguntas que eu até costumo fazer a vários treinadores, porque eu próprio questiono muito sobre isto, que é como é que se ultrapassa um bloco baixo? Daqueles Bem, coesos, depende da bem equipa organizados. que temos. Claro, depende da equipa que temos. Depende da equipa que temos. Dentro do bloco baixo, nós temos que perceber como é que defende o bloco baixo. É uma defesa à zona? É uma defesa à zona pressionante? É uma defesa homem a homem? Por exemplo, e seguindo agora o europeu, estamos a viver o europeu, o rescaldo do europeu. Nós percebemos do primeiro jogo que Portugal fez, em que tinha uma defesa que se colocava num bloco médio-baixo, mas com referência ao homem. Para entrar nesse bloco, temos que ter comportamentos diferentes de uma defesa que se coloca em bloco médio-baixo com referência zona. Primeiro aspecto. Quem são os outros? Nós não jogamos sozinhos, certo? Os mesmos comportamentos em contextos diferentes vão dar resultados diferentes. Dentro daquilo agora que são os nossos comportamentos, tem um aspecto que é determinante. Quer seja no ataque posicional, e vamos falar do ataque posicional. Então há 3 formas de criar espaço no futebol. Ok, Rafael? Nós andamos a falar de assaltos e pulos, mas esquecemos do fundamental. Essas formas são simples. Passo longo, na profundidade ou na largura, tabelas ou circulações rápidas a 2 toques, ou drible e condução. Se nós não tivermos nenhum destes 3 elementos, nós não, a menos que o jogador adversário escorregue, ou tropece ou desmaie, e nós isolamos na direção da baliza. Mas se nós não conseguimos, do ponto de vista técnico, ter este tipo de elementos, nós nunca vamos servir depois a macrotática. Porque o meu jogo e o meu jogar, meus amigos, o meu jogo e o meu jogar têm que ser os nossos jogadores. E os nossos jogadores têm que ser os elementos virtuosos deste jogo e têm que ser expostos neste tipo de ações. Voltando ao jogo, para nós entrarmos em blocos baixos, é determinante. Nós criamos este tipo de ações. Se percebemos aquilo que está a acontecer nas situações do último terço, ou seja, na etapa de finalização ou de servir. Primeiro, a maior parte das ações de servir na primeira liga está a vir do meio espaço. Já não vamos à linha de fundo. O bloco baixo está instalado e está fechado. O meio espaço é aquela zona grande área, seguramente sabes o que é, são mais para os ouvintes. Prolongamento da grande área numa zona interior. Okay? Zonas de servir, a maior parte dos gols da primeira e segunda liga estão a acontecer aí. Segundo aspecto determinante, as situações do gol estão a acontecer com situações de um toque. E daqui fazemos transferência para o treino. De onde é que vem a assistência? Como é que é o tipo de finalização que estamos a trabalhar com os nossos jogadores? Terceiro aspecto, situações do último terço de cruzamento, quais são as zonas? Zona posto atrasado, zona de primeiro posto na zona do primeiro homem. Ok? Ou marca atrasada, marca de penalti. Por isso, se nós não tivermos uma noção clara, por exemplo, no ataque posicional, como tive cuidado de escrever, quais são as zonas e como é que vamos entrando, de acordo com a zona do último passo, que tipo de ação vai acontecer, nós não criamos espaço a ninguém. Certo? Agora, voltando ao inicial, àquilo que disse, conhecer os jogadores. Mas isto tem que servir o tipo de jogadores que temos. Voltando a estudar os jogadores, como disse na pergunta anterior, ou na resposta à pergunta anterior, nós tivemos jogadores. Exemplo, Bruno Almeida Santa Clara. Pé esquerdo, joga pé contrário, consegue servir o assistido no meio espaço, cria logo a questão da dupla ameaça, ou seja, vai bater ou vai rematar. Se fizer isso, já vai fixar um central, mas já dá espaço para os pontas de lança fazendo diagonais nas costas. Voltando à questão do adversário, eles defendem à zona ou ao homem? É que se defenderem ao homem, quando ele sair da zona para virem apoio, já está a libertar. Ou seja, o momento do passo, o último passo da assistência já vai ser diferente. Por isso, sendo que é uma resposta realmente muito profunda e muito exigente e muito atual, como é que nós entramos nos blocos, pode-te dizer o mesmo. Depende do que é, como e quando. Exemplo simples, movimentos de ataque à profundidade. Temos o Manchester City a jogar. Como é que eles têm blocos baixos? Se marcarem ao homem. Os jogadores da frente, primeiro apoio e primeira posição base é sempre inter e entre linhas baixo para arrastar a tal marcação ao homem e o passo não cai no pé, é sempre nas costas do jogador. Liverpool, transições, situações de grande velocidade, em que em vez de jogarmos no método de jogo ofensivo, ataque posicional, jogamos em contra-ataque, né, que eles até falam do geek pressing, mas jogamos em contra-ataque, a grande tendência é jogar para a frente, a direção da bola é essa, grande sobrelotação dos jogadores da zona de finalização e movimentos contrários. Ou seja, o ponta de lança sai numa diagonal contrária. O central não tem olhos nas costas, é mais difícil marcar. Ou, por exemplo, o lance que vimos o Ronaldo falhar neste último jogo. Primeira situação, não sei se recorda a gente da área no prolongamento. Primeira situação, Ele faz vai uma à diagonal frente, contrária. vai atrás e depois volta à frente. Primeiro vai atrás. O central perdeu. Não é? Desculpa, disseste bem. Primeiro vai à frente. O central pegou-lhe na referência. O ir à frente é um momento de atração. Olha para mim, Rafael. Estás a ver? Sim. O segundo vai atrás. O central sabe que o perdeu. O terceiro vai à frente outra vez. Ou seja, se temos estes jogadores com esta literacia, com esta capacidade, com este conhecimento, as coisas ficam todas muito mais fáceis. E dentro disto tudo, é fundamental para mim não esquecer dar espaço à criatividade dos jogadores. Por isso,
Voltando agora aqui a uma relação com o treino, diante deste conhecimento todo do meio espaço, de servir, se é de fora, se é de dentro, há zonas que são padronizadas, mas há processos no treino em que damos espaço ao lado ecológico do jogador, ou seja, nós queremos isto e trabalhamos, mas para situações abertas onde tu podes fazer isto, aquilo, aquilo outro, e eles podem fundamentalmente criar sinergias e relações de acordo com as suas características e com o seu conhecimento do jogo. E aí o nosso modelo de jogo evolui e cresce. Acho que acabas por falar até agora no final uma parte que eu acho que é muito importante, que é a criatividade dos jogadores. Porque muitas vezes nós até conseguimos ter uma cultura tática ofensiva até muito aprimorada. No entanto, também o outro nosso adversário consegue ter uma cultura tática defensiva também muito aprimorada. E geralmente, quando existem este tipo de situações, são os criativos que conseguem fazer a diferença. Falaste no Manchester City, por exemplo. E nós reparamos uma diferença enorme quando o Doku está em campo e quando não está, frente a blocos baixos. Pronto, isto só para te completar. E bem, Um, posso só dizer aqui duas coisas que tu força, tocaste força. muito bem. Ponto um, o meu, a minha tese de doutoramento tem que ver com o estudo dos padrões comportamentais. E isto estamos a falar, eu já estou a ficar um bocado ultrapassado no tempo, ou pelo menos mais velho no tempo, mas estamos a falar em 2010. Qual é que foi a grande conclusão daquele momento que eu tirei da tese? É que diferentes jogadores têm comportamentos diferentes. O que na altura estávamos a falar na ideia, na altura e no momento em do meu jogar, da minha forma de jogar, do meu modelo de jogo, ou seja, o treinador a ser o eu, o egocêntrico, certo? Eu comecei a achar que era muito diferente do que isso. Primeiro ponto. Segundo, sobre o padronizar, é importante esclarecermos isto. Só as últimas 3 ações antes da finalização é que devem ser padronizadas. Que é a zona de passe, a zona de ataque ou o tipo de recepção. Exatamente por causa disso. É em momentos específicos do jogo. E mais importante do que tu disseste. Joga um jogador, tem uma forma de jogar, cria de uma forma diferente. Então é as sinergias e as relações entre eles. Não é entre nós. Não é sobre a ideia do treinador, mas é da ideia do Rafael relacionar-se com o outro. É exatamente isso que eu acredito sobre o jogo. E esta é a tal versão e vertente mais ecológica do desenvolvimento do jogador através daquilo que ele é e que ele se sente confortável a ser. Ok, ok. Falando aqui um bocadinho agora do momento da organização defensiva, eu pergunto-te, e esta também pode ser um bocado complexa e é complicado responder de forma geral, mas como é que se pressiona em bloco alto? A partir de pontapé de baliza, ok? Estamos a falar a partir Ok, de pontapé de baliza. ok. Percebendo um aspecto, nós falamos em modelo e já agora também é importante para as pessoas que provavelmente vão ouvir, que é, quando nós dizemos que o sistema não interessa, para mim o sistema interessa. Porque o sistema é uma forma de disposição espacial, de definição de missões e tarefas e de organização dos jogadores. Por isso, partindo do sistema, dos jogadores que corporizam esse sistema, nós vamos definir como pressionamos. E nós podemos pressionar alto de diferentes formas. Podemos pressionar alto. Antes de pressionar alto, temos que perceber outro aspecto, depois falarei, que é a questão do timing. Ok? Mas podemos pressionar alto com os alas a fazer movimentos de fora para dentro, o ponto de lança fixo numa zona central, como agora está na moda. Podemos pressionar alto com um dos médios interiores a saltar no central e o ponto a saltar no outro central. Podemos pressionar alto com o ponta fixo e os dois interiores a saltar nos centrais. Podemos pressionar alto com a relação dos laterais. Podemos pressionar alto de diferentes formas. O que eu acho fundamental, novamente, e procurando ser congruente, é que esta pressão alta representa aquilo que são os jogadores. Voltando ao contexto europeu. No contexto europeu, o Cristiano Ronaldo era o jogador que pressionava alto a maior parte das vezes. Tens ideia? Ele até ia. Ele até ia, não? Ele ia principalmente nos jogos que estivemos a perder. Por isso é que às vezes quando fazem críticas sobre o Cristiano, acho uma tremenda injustiça. Do ponto de vista estratégico, ele estava protegido a pressionar num 6 e ser o jogador que saltava no central que entrava na agressão. Podia ir o Bruno Fernandes ou podia entrar pelo outro lado o Bernardo Silva com uma diagonal. Ou seja, duas formas diferentes de pressionar. O médio a saltar no central ou o ala a saltar no central e no guarda-redes. Ok? Do ponto de vista mais importante na pressão, quando trabalhamos alto, ou dos mais importantes, ponto 1, o momento em que se pressiona. Quando é que nós pressionamos? Para mim, mais do que importante de que como pressionamos é quando pressionamos. Isso é o timing. Quando é que é o timing? É quando a bola viaja. Ou seja, quando a bola é passada é que eu tenho que ir em sprint para reduzir o meu espaço. Porque quando o jogador recebeu a bola, ou já tomou a decisão a maior parte das vezes, ou essa decisão vai estar condicionada a uma relação numérica de igualdade numérica lá atrás. Ou seja, 1 para 1, como por exemplo a nossa seleção portuguesa fazia. Quando se expunha no campo e subia para pressionar, aceitava relações do contra um com o Pep ou com outro central qualquer, de forma a ser mais agressiva no campo. Ver que este momento de pressão e a relação numérica são
determinantes para termos sucesso. Depois, percebemos que muitas vezes na pressão nós não vamos ganhar a primeira bola. Temos que nos colocar para ganhar a segunda bola. Seja pelo apoio frontal dos jogadores da linha defensiva, como cabecear ou disputar no chão, e os médios e os apoios e recebem, seja por fechar linhas de passe ou condicionar pelos jogadores que reduziram o espaço. E aí é muito do trabalho, são os médios que têm que encurtar a linha para os jogadores da frente ou encurtar normalmente para os jogadores de trás. Para além disso, na pressão, também é importante, no meu ponto de vista, como já disse, o timing, o encurtamento, o posicionamento, é um conhecimento novamente dos adversários. Nós, quando estudamos um adversário, o que é que nós procuramos fazer? Nós quantificamos todos os jogadores que são importantes na construção do adversário. O guarda-redes, os centrais, os laterais, os médios. É um trabalho de sapa que o Fernando faz, que é observador e analista. E o que é que nós percebemos? Nós procuramos perceber, ok, quando o Rafael tem a bola, como é que ele perde a bola? O Rafael perde mais vezes a bola numa pressão de fora para dentro, uma pressão frontal, uma pressão de dentro para fora, que é um pé direito, que é um pé esquerdo, e perde a bola para que zonas do campo? Olha, o Rafael, como é pé contrário, é um pé direito, joga do lado esquerdo, que procura muito aquele passe na diagonal para queimar espaço, por isso o nosso meio defensivo contrário vai ter que estar um pouco mais baixo em vez de poder estar alto. Ou seja, para além de todo este lado, vem a tal vertente estratégica. Porque quando jogamos contra o adversário, e os jogos esportivos coletivos, um técnico ataque ou estratégico, temos que conhecer o adversário também. Conhecemos muito a nós, mas conhecer o adversário. Então, nesse sentido, quando queremos pressionar alto, temos que perceber que há uma tendência clara no nosso jogo, que é um jogador que claramente queremos forçar o erro, que é o jogador menos eficaz, e forçar da forma em que ele é mais eficaz, e não da forma que nós queremos. Ou seja, um exemplo claro, e vamos dar um exemplo por ser conhecido. Eu lembro do jogo do Benfica, que jogou contra o guarda-redes do Roberto, que estava na altura no Olympiacos. Não sei se recordas desse jogo, em que o Benfica fez 20 remates, muitos remates, e na altura, no final, o Jorge Jesus falou muito bem, pá, o Roberto é um grandíssimo guarda-redes. Toda a gente sabia que o Roberto era um grandíssimo guarda-redes com situações de remate fora da área. Porque é alto, porque é potente, porque é rápido. A dificuldade do Roberto era nas situações de cruzamento. Ou seja, nós não queremos só levar o jogo para aquilo que nós pretendemos, mas queremos levar o jogo para aquilo que o Rafael realmente vai ter dificuldades. E depois passamos a exceder a nossa equipa, que é, se nós sentimos sangue ali, nós vamos continuar a insistir até que o jogador cometa erros. E vamos forçar que ele cometa erros. E essa é que é a intencionalidade do jogo. E esta é que é a vivacidade que vamos tratar para a nossa equipa. E esta sagacidade de, eu sei que não és forte nisto, mas é nisto que vais ser solicitado e é nisto que vais perder. Okay? E é aqui que nós queremos seguir o nosso caminho. Não sei se respondi à tua questão, se tem mais alguma... Acho que sim, mas imagina, eu ainda senti que isso foi um bocado geral, mas eu vou-lhe perguntar uma coisa muito concreta. Vamos imaginar que você tem o melhor plantel, vamos, não vou dizer do mundo, mas vamos imaginar que você tem um plantel indicado para as suas ideias de jogo, ok? Uhum. E eu pergunto-lhe, e você vai me responder como é óbvio, que a sua pressão vai depender do adversário, como eu já disse agora. Mas, o que é mais proveitoso? Pressionar em pontapé de baliza ao homem a homem, ou pressionar com zona pressionante, ou um homem fixo para ir pressionar, por exemplo, os dois médios ou os três médios, para pressionar homem a homem, ou com zona pressionante, jogando, por exemplo, um Manchester City e Liverpool. Ok, eu tenho jogadores que quero e vamos pressionar à minha maneira, de acordo com aquilo que eu quero, certo? Exatamente, mas Ok, o nosso adversário é fortíssimo na primeira fase de construção. ok, o nosso adversário tem sempre valor, são todos fortíssimos, não é? Sim. O dia que pensamos o contrário, claro que sabemos que eles são melhores que os outros, mas efetivamente o que eu gosto é uma defesa, um inviting pressing, ou seja, condicionar para um determinado espaço ao jogador e a partir daí pressionar, primeiro. Segundo, o que eu gosto é que haja um encurtamento dos espaços e que os jogadores da zona central estejam no centro. Uma razão simples. Quando nós conseguimos condicionar e ganhamos a primeira bola, vamos recuperar rapidamente na transição ofensiva e ganhar o espaço central. Aliás, uma das coisas que nós trabalhamos muito na transição ofensiva é ganhamos bola ao primeiro passo frontal, em que o ponto de lança deixa de ser o jogador de profundidade, passa a ser o jogador de apoio. Para dar espaço a que os médios ou os alas contrários, que são zonas interiores, cheguem na baliza e tu crias situações de 1 contra 1 ou 2 contra 1 rapidamente numa zona frontal, à baliza. Ok? Mas, sempre que nós não identificamos a equipa realmente tem realmente muita qualidade, por exemplo, o Sporting de Portugal a construir dentro da área, uma particularidade que eles fazem muito diferente de todos os outros, eles retardam o momento de passe, eles deixam que a equipa defina a pressão. Ou seja, quando nós saltamos na pressão, nós, ao subir na pressão e aproximamos do jogador, libertamos espaço. Certo? Então eles deixam que o espaço se liberte para soltar depois entre linhas. Então, se jogarmos contra esse tipo de equipas, perceber que
A zona não pressionante tem que estar mais dentro, mais à zona, mais na zona central, e a zona pressionante tem que dividir um pouco mais o espaço. Não pode reduzir e estar num espaço de 1, 2 metros, mas tem que estar a 3, 4 metros, para evitar que esse espaço entre. Ou seja, especificidades do jogo e do comportamento. Mas se me perguntares o que eu gosto, é isto. Condicionar, reduzir a infidelidade numérica, salvaguardar que nas zonas atrás nós temos igualdade ou superioridade numérica, e no centro do jogo, onde se tenta a bola, nós conseguimos ter superioridade e, fundamentalmente, sabemos claramente onde vamos ligar o primeiro passo, que é na zona central. E para isso o ponta tem que estar numa zona intermédia para servir o tal eixo da ligação, e os médios têm que estar posicionados para, ganhando ponta, ou ser o apoio frontal, ou ser o jogador de ataque à profundidade. Mister, seguindo esta linha de pensamento, em que dia é que devemos trabalhar os momentos de transição ofensiva dentro do microciclo e quais são as suas ideias ou os seus princípios-chave para este tipo de momentos? Transições ofensivas. Ofensivas e defensivas. Eu acho que nós podemos trabalhá-las em qualquer dia do microciclo. É exatamente indiferente. Se houver a necessidade, ou se estivermos numa fase introdutória, por exemplo, agora estamos a vivenciar a pré-época, se estivermos numa fase introdutória, em que num dos momentos da semana ou em espaços, uma das vertentes são as transições, nós temos que os trabalhar. E podemos trabalhar todos os dias com ajustes de espaço, tempo, número de jogadores, podemos trabalhar sempre. Nas transições ofensivas, do ponto de vista geral, 3 conceitos macro. A zona do campo onde nos encontramos, quem são os jogadores que vão dar o apoio, a largura e a profundidade em qualquer dos espaços, e aquilo que nós pretendemos do jogo. Sobre aquilo que é a minha gênese, para ter um jogo e uma equipa que procura baliza. Não será aleatório que nós, ou por acaso, que fomos 5 ou 6 vezes o melhor ataque de diferentes competições e 3 vezes o melhor ataque do país, em diferentes competições, e que temos sempre o maior XG das equipas onde nós trabalhamos ou trabalhar em outras pessoas. Por isso, tendo isto em consideração, quando nas transições ofensivas, aquilo que nós pretendemos, como disse, se estivermos na transição ofensiva, num setor ofensivo, pretendemos uma sobrelotação da zona central, pretendemos uma criação de superioridade numérica. O primeiro passo a procurar, como disse há pouco, o ponta-lança, o jogador mais avançado, para servir de apoio, e que os jogadores nas suas imediações que sejam jogadores de superioridade numérica. E que tem uma particularidade nessa criação de superioridade numérica que respeitem o seu pai dominante. Algumas coisas que nos estávamos a esquecer e começando lá atrás, a maior parte das finalizações são um toque, a maior parte das ações são em velocidade, também são a servir no meio espaço. Por isso, se nós tivermos um jogador pé aberto dominante na questão do 2 contra 1 com a defesa central, como disse há pouco, por exemplo, o ala contrário, quando andamos a pressionar do lado direito, o ala esquerdo está mais alto, quando ganhamos a bola procuramos o ponto, se o ponto roda, o serve de frente, o ala esquerdo está de frente para a baliza, para bater na baliza, ok? E encurtamos o tempo para responder a este espaço. Num bloco mais médio, quando estamos numa zona pressionante, como tu, por exemplo, há pouco falaste, uma equipa que à partida terá um maior ascendente sobre nós. Ascendente entenda-se maior domínio sobre a posse de bola. Preferencialmente perceber que quando há um ataque à profundidade deve haver um duplo ataque à profundidade. Quem são os jogadores que o fazem e quais são os espaços que queremos entrar. Quando há um ganhar a bola, esse duplo ataque à profundidade tem que ser fundamental por aquilo que falei anteriormente, que é para a bola circular e entrar num espaço tem que haver também movimento dos jogadores para arrastar os jogadores adversários, de forma como é que eles se comportam, ou seja, se é o lateral que vai dar a largura, se é o médio que vai dar a largura, se é o médio ofensivo que vai dar o apoio, quem são os jogadores que o fazem. E depois, obviamente, sim, na maior parte das vezes sim. Ou seja, vamos lá ver. Há uma tendência, ou muitas vezes fala-se na questão de levar o jogo para um lado só ecológico. O que eu percebo dos estudos que faço é que as equipas de elite têm altos movimentos padronizados. Elevado quantidade. Vamos ver o Sporting de Portugal. Há pouco falaste muito bem da saída. Sai a 3, dentro da baliza, dentro da grande área, o guarda-redes é o terceiro homem, fora da grande área, o central encaixa, tem um duplo apoio, pode ser, quando joga o Morita, é um apoio de profundidade entre nas costas do bola esquerda que vem em apoio, quando joga o Yulman, tem um pivô mais fixo, ou seja, de acordo com os jogadores, é que vai dar outras coisas ao jogo, mas aquilo é altamente padronizado. Contudo, como também disseste, e bem, como eu também o disse, temos que dar um lado mais ecológico aos jogadores, ou seja, temos que dar tal liberdade aos jogadores. Mas a gênese, o que é ali que está-nos a levar é para a padronização dos comportamentos. Porquê? O treinador tem pouco tempo, porque estamos dependentes dos resultados, porque a equipa tem que ganhar, não há melhor elemento de coesão do que a vitória e de consolidação daquilo que nós acreditamos, e tudo o resto é histórias da carochinha. Por exemplo, eu falei já 2 ou 3 vezes no XG, as minhas equipas já têm que ganhar, se não ganhar, sabemos que de alguma forma vai-se perdendo daquilo que é o conteúdo. É a natureza do jogo, é assim que as coisas acontecem das equipas. Preferencialmente padronizado,
E por isso é que tu falaste que é muito bem padronizado, mas em diferentes momentos da semana podes pedir coisas diferentes. Exemplo, estamos a falar de uma transição num bloco que estava a falar num setor médio defensivo e queremos o ataque à profundidade e o espaço está, por exemplo, nas costas do. É uma linha 3, que estão na moda, né? Agora já está com linhas 3, mas o espaço está nas costas do central contrário. Temos o ala contrário, por exemplo, nós jogamos com 3, na frente temos o ala contrário, ou ponta de lança em profundidade, ou temos o ala contrário e o médio ofensivo, ou temos o ala contrário e o interior a entrar nesse espaço, ok? Trabalhamos isso. Mas se a bola não entrar nesse espaço, qual é que é o espaço liberto? É o espaço que rodou desse lado. Eu tenho que ver claramente a nossa equipa perceber que, ok, se nós não entrarmos na profundidade, o jogador da largura é aquele jogador, é o lateral, por exemplo, e o jogador do apoio é o médio ofensivo. Exemplo simples de algo que nós trabalhamos e é muito pouco trabalhado. Bola parada defensiva, livre corredor lateral, ou seja, no setor mais defensivo. Para nós tem que ser evidentemente trabalhado e padronizado. Quem são os jogadores de ataque à profundidade? É o ala, é aquele jogador com menos características defensivas, mais rápido, etc. Quem são os jogadores da largura? Dependendo do que nós defendemos, estamos a reorganizar ou defendemos a estrutura. Defendemos de acordo com as características dos jogadores ou com os pontos fortes e fracos. Ok. E se defendemos com isso, quem queremos que nos dê a largura? Quem queremos que nos dê o apoio numa linha média? É o médio ofensivo ou até o ponta de lança que não tem capacidade de chegar ao último terço. Okay? Essas situações de ligação são padronizadas. As situações de finalização são estimuladas à padronização. Porque há pontos que sabemos que tiramos mais rendimento, como aquilo que eu disse há pouco, que é, na criação de 2 contra 1, ter um pé aberto para bater na baliza. Certo? Contudo, temos que dar espaço depois para os jogadores. E por isso é que, por exemplo, à quinta-feira, quando utilizamos muito nosso tempo de processo de treino em situações padronizadas, temos que ter uma situação ecológica. Por exemplo, um 10 contra 10 em meio campo, um 10 contra 10 em 2 terços, em que os deixamos jogar. Ok? E aí também estamos a incentivar esse tipo de situações, ou situações mais micro. Relativamente às transições defensivas, o que é que nós procuramos fazer? Também falaste das transições. Primeiro procuramos estar e trabalhar o equilíbrio no ataque posicional, onde a equipa joga muito tempo em ataque posicional. Ou seja, quando perdemos a bola, quais são os comportamentos que temos. Depois procuramos trabalhar a equipa para, ponto 1, uma pressão frontal. Ou seja, perdemos a bola e quem são os jogadores que saltam na pressão. Ponto 2, uma reorganização, que é quando perdemos a bola, saltamos na pressão, mas ou o adversário sempre muito rápido, ou nós pressionamos menos bem, ou deixamos mal a linha, libertamos o espaço central, libertamos um jogador-chave na construção dele, ou na ligação do jogo deles. Como é que nós nos reorganizamos? E quando nos reorganizamos? Preferencialmente, eu gosto que a minha equipa e o meu setor defensivo jogue em linha. Jogar em linha não é jogar em fora de jogo. Em linha é a referência do homem do lado da bola. Okay? Gosto que a minha equipa baixe até à zona de segurança. E a zona de segurança, regra geral, é a zona de intervenção do guarda-redes, onde preferencialmente gosto de reação de guarda-redes que tenham a capacidade de gerir o jogo, ou seja, guarda-redes de antecipação, que percebem o jogo. E preferencialmente pretendemos que nessa zona de intervenção do guarda-redes, as diagonais mais curtas sejam da ação do guarda-redes e que os jogadores da zona central fechem a zona interior. Um bocadinho a imagem daquilo que o Simeone faz, por exemplo, no Atlético de Madrid. Como é que ele defende? Vê muitas situações do ala bem sozinho e o outro só, mas o gajo não é a bola. Pois não, a diagonal do dentro é do central, fecha esse espaço. A diagonal de fora é da bissetriz do guarda-redes. Não sei se estou a ser claro, se estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim, sim, sim. Diga-me só uma coisa então. No momento de reação à perda, ok? Você prefere que as suas equipas reajam, por exemplo, com um jogador a pressionar rapidamente quem recuperou a bola, ou isto, obviamente, com os outros jogadores taparem as outras linhas de passe, ou prefere que vários jogadores ataquem rapidamente o portador da bola, também acontece, mais raramente, ou ainda, se prefere, eu acho que aqui vai-me responder dependendo da zona do campo, se prefere que a sua equipa rapidamente se organize em vez de pressionar o recuperador da bola. Voltando à fase inicial, ou seja, temos a equipa que queremos, eu gosto que a minha equipa pressione e que ganhe e que force o erro e que recupere mais rapidamente possível a bola. Eu gosto de equipas que controlem e dominem, mas gosto de equipas que, quando recuperem a bola, procurem a baliza. Por isso, eu gosto, quando perdemos a posse de bola, uma pressão num quarto de campo, em que o centro do jogo fica ocupado, em que o portador da bola é condicionado com uma relação de 1 contra 1, mas as linhas de passe curtas também são. Ou seja, ele só tem relações de superioridade se fizer um passe de risco, que é mudar o lado do jogo no setor defensivo. Raramente fazem. Ou seja, encurtamos o campo, estão num quarto de campo, toda a bola condicionada homem a homem, linhas curtas condicionadas homem a homem, espaço contrário à zona, ou seja, está liberto e atividade numérica. Mas esse passe, regra geral, por causa da questão que disse anteriormente, o timing, é um passo pelo ar, dá tempo para o nosso jogador bascular e voltar a pressionar ou condicionar pelo menos o da bola. Então, para a frente, agressivo, recuperar a bola, o espetáculo do jogo está no número de situações que tu querias, não está no número de situações que evitas ou o jogo
como sofres. Também é espetacular, mas eu vejo assim a vida. Tentar fazer, não é? Tentar fazer. Eu acho que tentar marcar gol. Ok, ok. Falando ainda do último momento do jogo, se queremos chamar assim, as bolas paradas, neste caso as defensivas, queria perguntar o que é que você defende, e isto aqui porque, muito honestamente, cria algumas dúvidas em mim. Uh, Defesa zonal, mista ou individual, ou melhor, Ok. porque já ouvi várias Um, versões e já me consegui identificar com as várias versões. o tempo e a experiência diz-me que todas elas têm pontos fortes e fracos. Ok? Obviamente que se tiver jogadores agressivos no jogo aéreo, fortes fisicamente, estás muito mais perto de ter sucesso, independentemente de qual seja a forma que tu escolhas para defender. E voltamos sempre ao mesmo. A gênese é dos jogadores que tu tens à tua disposição. Dito isto, o que é que eu prefiro? Preferencialmente gosto de uma defesa fundamentalmente à zona com jogadores de referência homem-homem. Ou seja, do ponto de vista estatístico e do conhecimento do jogo, e sendo tu também uma pessoa da matemática associada aos números, por natureza, o que é que eu percebi com os estudos? É que, apesar de existir combinações, situações padronizadas, bolas diretas e indiretas, a maior parte das vezes as bolas são para jogadores de referência. Ponto 1. Então, se há um conjunto de jogadores que são referência, então para mim é anular esses jogadores. Quem são os jogadores mais importantes? Não são esses que vão anular os jogadores, são os jogadores que estão à zona e esses é que têm a responsabilidade de tirar a bola. Os homem a homem têm a referência de abrandar o adversário e não deixar que haja uma vantagem claramente física, que é o quê? Quanto maior a velocidade vertical, quanto maior a velocidade horizontal, maior o salto vertical. Então eu quero que eles anulem, que o bloqueiem, que obstruem, que não deixem que chegue à zona. Quem tem que tirar a zona? Os jogadores da zona defensiva. Porquê isto? Por causa desta experiência, por causa deste conhecimento e por causa daquilo que para mim é mais importante. Dentro disto, fazemos muitos ajustes. O posicionamento do jogador do poste, se é uma diagonal, se não é uma diagonal. O posicionamento do jogador contrário ao poste, se está de costas para a baliza, está com os apoios abertos. Ou seja, porque os jogadores mais tanto da bola, se nós percebemos que os jogadores têm mais tempo para decidir. Exemplo, canto, o último jogador da zona. Como é que tu defendes? É a zona? Eu, neste momento, estou muito inclinado para a zona, mas misto, com aqueles dois homens à frente da linha a fazer ao melhor. Ok, É então para onde eu estou pensa. inclinado. Certo, certo. E já agora depois eu conto uma história sobre a inclinação também. Eu acho que é interessante perceber. Então pensa, canto do lado direito, do teu lado direito, o último jogador da tua linha, ok? Está com os apoios, um apoio virado para o meio campo, ok? E o outro apoio virado para a diagonal contrária, está quase de costas para a baliza, ou está mesmo de Ah, costas ok, para a baliza. ok. Porquê? Porque esse jogador tem tempo de decidir. Se a bola chegar por ele, consegue rolar os apoios. Se a bola ficar longa, ele consegue sair e atacar a bola no ar, numa zona que muitas vezes as equipas criam superioridade numérica, que é o segundo posto. Okay? Por isso, onde eu quero chegar é que, dentro do trabalho de zona, neste momento, o que para mim é determinante é o trabalho dos homens a homens para anular a tal vantagem que falei, o trabalho da zona para atacar de acordo com os apoios e a forma como estão colocados, como o nosso, por exemplo, o nosso primeiro jogador alinhado ao posto está na diagonal, e é para ser em sprint de diagonal, e ninguém lhe pode ganhar a frente, apesar de estar à zona. Ou seja, já entramos numa relação zona, mas clara, ganhar aquele espaço. E o comportamento em bloco, ou seja, se o primeiro vai toda a linha com eles. Não haver espaço entre essa zona para entrar. Por exemplo. E a forma como colocamos os apoios, vamos dar vantagem ou desvantagem aos nossos jogadores. Certo? As suas características. Talvez defender a zona também te passe uma dificuldade, Rafael. Tu vais defender a zona, ok, muito bem, mas vais defender a zona, como eu disse há pouco, respeitando o posicionamento dos jogadores, ou seja, o lateral está ao primeiro posto, o ponta está, o segundo está, ou vais respeitar aquilo que eles são mais ou menos eficazes. No meu caso, já A experimentei as segunda. duas situações, eu vou pela eficácia. Contudo, tens uma dificuldade naquilo que disse anteriormente. Na tua transição ofensiva, uma tua equipa está em reorganização, muitas vezes vai ser dificuldade de ok, mas quem é que agora, e deste lado vai ser o jogador da largura, do apoio e da proximidade. Ok? Por isso, como é aquela questão das rodadas e do encadeamento, mas isso é um estímulo que tu vais É criar. E de verdade. um lado, se calhar, vai ser de uma forma e do outro vai ser de outra. Essa é que é, para mim, essa é que é a beleza e o espetáculo de ser treinador. Essas dificuldades, tens que juntar ali o puzzle todo. Eu acho que aí eu até acho que vou principalmente falar com os jogadores para perceber onde é que eles se sentem mais confortáveis. Porque eu acho que isso E é aí a muito importante. história, Porque eu posso dizer, tu és mais eficaz que eu. Não, mister, não me sinto bem aqui. Não me sinto bem a atacar duas, esta zona. duas histórias.
Primeira, o último na São Joanense, tínhamos um jogador que jogava numa determinada posição e nós estávamos a defender em estrutura. E nós observamos o jogador, observamos em treino, deixámos muito tempo a observar, a conhecer nossos jogadores. Chamam a atenção um aspecto e nós estávamos no hotel, eu fui para o hotel e passei a noite toda a observar o jogador. Campos, livros, corredores laterais. Noite toda também não foi isso tudo, também ele não conhece os cheios todos, mas ali 3 horitas a ver o jogador. No dia seguinte cheguei ao contexto de treino e falei com a malta, o gajo da equipa técnica. Malta, nós estamos a fazer isto mal. Esse jogador tinha 3 penaltis e 2 golos sofridos em comportamentos do primeiro posto. Temos que mudar isto. Okay? Temos, para este jogador jogar, que nos vai dar muitas coisas, vamos ter que mudar muito daquilo que é o nosso jogo. E mudarmos. Outra questão que vai de encontro ao que tu disseste. A minha primeira passagem em Vila Verde, nós defendíamos com 3 jogadores à zona e tudo homem a homem. Na pré-época. Okay? Primeiro jogo pré-época, acho que sofremos gol de bola parada. Segundo jogo pré-época, se não sofremos gol, andamos lá perto. Mas comecei a ver ali uns 1-1. Terceiro jogo de pré-época, sofremos golo, passámos mal, assim, uma coisa do género, e o capitão, mister, nós pudéssemos, vamos experimentar mais um jogo. Okay? Quarto jogo, a equipa não estava a sentir-se, disse, ok, propus, então vamos lá falar, como é que vocês querem defender? Abri-me perante o grupo e perguntei como é que eles queriam. E chegámos a um consenso, eles queriam só defender a zona, na altura era muito comum só defender a zona, só as equipas de elite que estavam a defender daquela forma, como defende o Porto agora, por exemplo. E como nós tínhamos uma equipa alta e agressiva, poderia dar, mas o que se tocaste é o mais importante, vamos servir os nossos jogadores. Então eles queriam defender, como eu disse, só a zona, e eu expliquei-lhes, não, malta, zona não, porque eu sei que o jogo me leva a isto. Há sempre jogadores mais eficazes, que vão ter mais bolas, e eu não acredito numa zona pura. Porque vamos estar a dar espaço e oportunidade a um jogador entrar com velocidade, vocês vão ter capacidade de bloquear. Chegamos a um consenso. A parte mais importante disto, nessa época sofremos 2 gols de bola parada. Porque os jogadores corporizaram. Disseram, ok, isto é nosso, é meu, fui eu que tive o meu papel na minha equipa, tenho a minha responsabilidade. Não teve que ver com a minha organização, teve que ver com a forma como eles, jogadores, aceitaram o seu papel nas suas tarefas. E fomos ajustando as tarefas. Então, como é que temos o primeiro posto? Mas fica curto, não chega lá, mal. Temos que ajustar isto. E falávamos com a equipe. E tínhamos essa abertura e inteligência, e principalmente quando temos jogadores muito experientes, com níveis competitivos altos e que estão altamente ligados, voltando àquilo que falámos, que é a partir do momento em que o papel do treinador está claramente definido, ou seja, tu não estás exposto, porque estás a falar com os jogadores sobre uma tomada de decisão tática, tu és o treinador, ponto final, parágrafo, podes fazer quase tudo que tem a ver com corporizar. Se estiveres num contexto onde estás mais exposto a outras questões, criar não é o melhor caminho. Isso é que a experiência é ensinar. Né? Por isso, o que tu fizeres é o mais interessante. Ok. Ou o que vais fazer. Mister, uma das últimas perguntas que tenho para si é qual é a equipa técnica perfeita? Isto relativamente a número e funções. Num contexto ideal, vamos imaginar que você chega ao Real Madrid ou ao Barcelona e diz assim, quero estes gajos comigo. Não sei. Não sei responder a isso. Sabes, já estive num contexto onde tínhamos tanta gente que parte da energia de preparação do treino é arranjar missões e tarefas para as pessoas. Ok? Isso também não é positivo. Eu acho que o número de pessoas necessárias numa equipa técnica é aquelas que sirvam as funções que tu precisas. O que é que eu preciso, treinador? Preciso de um observador analista que me baseie toda a sua informação em factos. Isso demora muito tempo. Ou seja, enquanto fico, me diz, por exemplo, a pressão, os erros, os acertos, mas também tem que ver com o avançado X, qual é que é a ação que ele faz mais vezes antes de finalizar. Como é que anulamos essa? Onde é que ela é mais forte, onde é que ela é mais fraca? Como é que fazemos cortes seguidos para os jogadores? Como é que passamos essa informação? Como é que preparamos a apresentação para depois a informação estar disponível? Ok? Isso é uma pessoa fundamental para mim. No meu caso, tenho o Fernando, alguém que já trabalhamos há muitos anos juntos e que tem feito um trabalho de muita qualidade em fundamentalmente servir aquilo que são as minhas motivações e acrescentar com coisas novas. Okay? Mas aí eu questiono, você falou que exige muito trabalho, por exemplo, essa função. Não era mais proveitoso, se calhar, ter 2 analistas, por exemplo? Poderá ser, mas o que eu percebo, Rafael, com o tempo e com a experiência, é que quando tu és treinador, como eu sou há 22 anos, aquilo que tu queres é muito direcionado, é muito isto. Eu já não quero que me vendam a banha, estás a ver? Não quero gastar muita energia com questões que são completamente acessórias pela minha maturação, pela experiência, pelo tempo, eu já não dou importância a isto ou aquilo. E nós, na nossa carreira como treinadores, vamos todos passar por estádios muito parecidos, ou seja, num momento ou no outro andamos ali em situações muito parecidas. Por isso, ter um competente que faça exatamente tudo o que eu quero, mas dar-lhe a possibilidade de o libertar, de não ter que puxar para o campo, como faço a maior parte das vezes. Ou seja, ele ter funções de campo e ter só
a função de analista, efetivamente, da nossa equipa, fundamentalmente da nossa equipa e daquilo que pode ser o adversário. Ter um treinador adjunto que faça essa ligação, ou seja, a observação da equipa adversária, observação das bolas paradas da nossa equipa, pontos fortes e fracos, obviamente. Ter um treinador de guarda-redes que perceba e que ajude o nosso analista nas ligações, nas situações de finalização, nas situações de bola parada que o treinador adjunto, obviamente, que é o que eu quero dizer com isto, que é quando o Joaquim chuta, acontece essa padronização. Ele também faz a observação dos momentos de finalização da equipa adversária e também ajuda o nosso analista a escolher aquilo que é mais importante para o nosso guarda-redes, para os nossos centrais, para os nossos médios, ok? E haja esta interligação. Ok. E, acima de tudo, ter um treinador principal que consegue ligar isto tudo. Isto obriga que eu observo 3, 4 jogos do adversário, observo as finalizações todas, observo as bolas paradas todas. Como eu nunca tive em contextos, Rafael, onde eu tinha muita gente, repara, há pouco eu disse, tive em contexto de insolvência, de pouco dinheiro, de equipa técnica curta, gente, eu não tive em contextos protegidos, tive em contextos altamente desprotegidos. Tive em contexto onde não havia dinheiro. Então, se pudéssemos ter, como tu disseste bem, um analista, dois analistas, um recuperador físico, que ainda não falei, que é determinante, obviamente, a um preparador físico, um recuperador físico, um técnico especializado nas bolas paradas, um técnico especializado para a organização defensiva, para a linha defensiva, outro para a organização ofensiva, mas eu não conheço esse contexto. Eu conheço um contexto onde somos, portanto, treinador principal, treinador adjunto, preparador físico, analista, treinador de guarda-redes, e toda a gente a trabalhar muitas horas. Por isso, óbvio que podíamos ter muito mais, como tu disseste, mas acho que nos contextos que eu tive não tive recursos, simplesmente isso. Ou quando tive, tinha que preparar os recursos. Por exemplo, quando questiono isto, eu não defendo, por exemplo, aquilo que você falou. Por exemplo, um treinador orientado para as bolas paradas, ou para a organização ofensiva, ou para a defensiva. Eu acabo por não concordar um bocadinho com isso, porque é como você diz, chegamos ali à planeamentação de treino e se calhar não temos tarefas, se calhar, para essa mão. Mas eu defendo que existem trabalhos que têm que ser obrigatoriamente divididos, até para o conforto das outras pessoas, que podem estar sobrecarregadas, até para o conforto, neste caso, de você, ou seja, do treinador principal. Porque ao retirar determinadas tarefas, vai dar maior conforto, até psicológico, para estar mais concentrado naquilo que se calhar é mais importante. Acho eu. Por isso é que eu lhe pergunto qual é a melhor equipa técnica. Lá está. Por exemplo, como eu lhe disse, eu já fiz trabalho de análise. E depende sempre das condições das pessoas que estão a fazer, não é? Como é óbvio, se estão a trabalhar, se só fazem futebol de vida. Mas, como você disse, é um trabalho que despende muito tempo. E despendendo de tanto tempo, se calhar é importante, por exemplo, ter um analista, se calhar só orientado para trabalhos individuais, ou se calhar orientado para trabalhos mais coletivos, ou aquele que é mais orientado para o trabalho da nossa equipa e outro orientado para o adversário. E isto eu estou só a questioná-lo, percebe? Porque são perguntas que eu próprio me faço, porque também, inclusive, já tive nesse papel. Isto de uma forma não profissional, como é óbvio, mas são perguntas que eu próprio me faço até para o bem-estar da minha equipa técnica e o bem-estar do treinador principal. Ok? Rafael, primeiro ponto e mais importante, o seres profissional ou não seres profissional depende da oportunidade. Há muita gente que está no mundo profissional que não é capaz, não é competente. E há muita gente que está no mundo amador que é altamente competente e altamente capaz. Isto tem a ver com as oportunidades, ok? E com o trabalhar e com o perseverança. Estás a falar de um ponto muito importante, ok? Que é uma questão de conforto. Mas eu, se calhar, vou tocar num ponto, e este ponto só representa aquilo que eu sou. Como para eu ser treinador profissional, eu nunca estive na zona de conforto. Ou seja, eu tive que abdicar de muitas questões, tive que me desempregar muitas vezes, trocar muitas vezes o certo por incerto, o ensino superior, o fazer 1500 km por semana, ou trocar salários elevadíssimos por salários baixíssimos, ainda assim ter que ter trabalho. Eu não vejo conforto nenhum nas ações de treinador. Ou seja, ser treinador para mim é algo extremamente extenuante. Eu quando caio, por exemplo, se fizermos jogo de domingo a domingo, quinta, sexta-feira, eu não chego a adormecer, eu desmaio. Literalmente, e não digo por dizer, nem digo para me valorizar esta cultura do trabalho, digo porque é a forma que eu acredito e que eu ganho competência e confiança naquilo que eu faço. Por isso, e voltando a esta questão, se eu não conhecer o adversário a fundo, se eu não estiver a falar com o Rafael, tu estás-me a falar de uma parte, como tu disseste bem, para ver esta ligação toda, estás-me a falar das bolas paradas.
ok? E se eu não conhecer o adversário, tudo que tu digas está certo, mas o meu papel como treinador principal é ajudar o adjunto a chegar a uma resposta melhor para nós todos. Então eu tenho que me preparar. Eu não posso exigir que tu Claro. sejas efetivamente muito competente se eu não me preparar mais do que tu. Se eu não sentir que, pá, se eu não disser o certo, a perna treme com o homem. Ele aperta. Ele sabe o que está a dizer. Certo? E quando não sei, também diga, pá, não sei. Tenho que ver. Ou, pá, achas que é isto? Também confio. Por isso o que eu quero dizer é, a equipa técnica que eu tive, que trabalhou com melhor dinâmica, era composta por estas pessoas. Um treinador adjunto, com ligação nas bolas paradas, um treinador de guarda-redes, um preparador físico e um analista. Ok? Para mim, não há esta questão de só conforto. Ou estamos todos na mesma linha, e estamos todos na mesma linha no sentido de ser quase uma obsessão de fazer bem e fazer melhor. É tão competitivo, é tão exigente, é tão intenso. E eu percebo isso porque já fiz algo semelhante, que é, ok, perceber os passos dos outros. Amigo, quem quer estar aqui tem que andar, tem que trabalhar muitíssimo. Eu digo à malta, estás a ver o Titanic a passar? Nós vamos no Marquinhos Remos. O Supremo, o Titanic vai passar por cima de nós. É esta mentalidade que temos de ter. Nós temos de trabalhar realmente muito mais para ter uma oportunidade igual aos outros. Eu e tu não vamos ter uma oportunidade que alguém que teve outra carreira. Temos de estar em paz com isso. O estar em paz não significa não fazer nada. Significa simplesmente termos muito mais trabalhadores, com base em factos, ser capaz de sermos convincentes pela nossa postura intensa, focada, disciplinada, rigorosa, metódica e, acima de tudo, próxima e fácil para os jogadores, que às vezes um gajo sabe tanto que só quer passar um pouquinho ou outro. Estás Certo? no certo, Por isso, Mister, mas eu vejo desta forma. desculpa interromper, mas quando eu lhe Força. digo para você distribuir tarefas por mais membros da equipa técnica, eu não estou a dizer que você vai trabalhar menos. Eu estou a dizer que você pode trabalhar melhor. São coisas diferentes, na minha opinião. Você pode andar Mas na mesma a mil, mas pode dividir tarefas, se calhar, de uma forma que melhore o seu trabalho. É só essa a certo. questão. Mas onde eu te queria chegar com a minha experiência é que para melhorar o teu trabalho, as tarefas têm de servir a ti e não ao Exato. adjunto. Então, tu precisas de tempo para ensinar ao adjunto aquilo que tu queres fazer. Certo? E o tempo na competição é muito curto. Eu digo que isto porque já tive experiência nisso. De querer fazer crescer as pessoas e tu dizes uma, duas, três, 20 vezes e tu estás a gastar energia, foco e fundamentalmente capacidade de trabalho com alguém que quer fazer o que quer. É que às vezes temos figuras nas estruturas do clube que querem fazer o que querem. Por Claro. isso é que eu te disse, o mais funcional foi isto. Eu não estou a dizer daquilo que alguém me disse, estou a dizer daquilo que eu já vivi e já senti. Eu queria fazer as pessoas crescerem a andar e dizer, pá, eu estou-me a gastar ainda mais e este gajo não vai lá chegar porque está encostado ao clube e lá está aquelas questões de lá está protegido porque é um adjunto da direção, ou porque é isto, porque então eu vou fazer o que quero. Chega um ponto e diz, eu aprendi, afasta, concentra-te. Preferia afastar do que puxar. Puxei, então não quis vir. Rafael, fazer um trabalho de análise e observação para conhecer um jogador demora muito tempo, análise fundacional. Quando eu digo contar a linha de passos, tens que observar 6 jogos do adversário, com ele na primeira etapa de construção, e nessa etapa de construção perceber a forma como é que é a pressão. Isto demora muito tempo. O meu adjunto, o Fernando, passa muitas noites, coitado, não dorme, mas ele sabe o que vem. Agora, tu para teres uma pessoa que faça realmente isso, e voltamos àquilo que falámos antes, que é, uma coisa é aquilo que as pessoas dizem que são, que querem ser, outras coisas é aquilo que são realmente. E comigo eles são ou não são. Não há cá meios termos, não há cá brincadeiras. Okay? Então, quando uma pessoa te diz, aconteceu isto e isto, eu sei. Digo, não, mas já aconteceu aquele erro ou aquele outro erro. Quando eu digo que a equipa técnica tem mesmo de saber, eles têm mesmo de saber, porque se começam com talvez ou o achismo, acabou a conversa. Por isso, voltando ao que tu dizes, até podemos ter muitos, mas o que me interessa a mim é que tenham muitos que sirvam aquele propósito e quando servirem aquele propósito, aí sim me façam crescer as competências, que é o que estás a dizer e bem. Mas às vezes demora tempo a que as pessoas venham nesse sentido para depois irmos juntos num. As pessoas só querem no Claro. sentido deles, estás a perceber? Mr. Chamos, então aquela parte em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra e você tem que responder sem justificar muito, ok? Vou Uh, tentar. treino ou jogo? Jogo Jogo mais pausado ou mais vertical? vertical. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? 4. 4-3-3 ou 4-4-2? 4-3-3. Extremos puros ou avançados invertidos? Extremos puros. Sérgio Conceição ou Ruben Amorim? Em que sentido? Preferência. Preferencialmente quem gosta mais, enquanto treinador. Não consigo responder a essa.
coisas muito boas em todos eles, neles dois em particular. Ok. Ancelotti ou Simeone? Igual, mas a organização, disciplina, rigor, intensidade do Simeone e a liberdade e a organização e a facilidade do Ancelotti. De Zerbi ou Xabi Alonso? Zero. Guardiola ou Klopp? Não pode responder um bocado os dois. Klopp, mas obviamente sempre que podemos ter um ataque posicional, gosto mais das ideias do Guardiola, são sempre inovadoras. Ok. Mister, para terminar, e a pergunta que faço a todos os convidados, qual é, de uma forma geral, a sua visão de jogo? Uma visão apaixonada sobre o jogo do povo e sobre um jogo que representa um povo. O nosso povo é um povo que vai atrás, que luta, que quer ganhar, que se esforça, que trabalha no silêncio realmente para ter muito sucesso, que quando tem sucesso tem a cabeça levantada e aprende, e quando tem sucesso é humilde a cumprimentar e a saudar o adversário. Essa é a minha visão do jogo. Mister, muito obrigado. Obrigado e felicidades, Rafael. Olá, olá. Obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição. Ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.